Bom, pessoal, a pedido de alguns alunos, eu vou passar aqui para vocês a resolução da prova de algumas questões. Não prometo que elas estejam de acordo com o que o professor almeja, porque eu não tive aula com esse professor, então eu não sei como ele cobra as coisas. E eu não sei se eu vou conseguir entregar todas, por mais que sejam poucas questões. Essa tá sendo uma semana que tá parecendo uma semana de fim de semestre, e aí acaba que tá todo mundo sem tempo, precisando fazer alguma coisa da faculdade das meia-noite às 6 da manhã. Então, a primeira questão, ela diz assim: calcule o limite de x tendendo a zero de seno de 3x dividido por x. E pergunta, quanto deve ser o valor de f de zero para que a função f de x igual a seno de 3x dividido por x tenha extensão contínua quando x é igual a zero. Então, ele pede só para a gente calcular a questão 1, vou anotar aqui. Questão 1, peço perdão caso o microfone não esteja muito bem ou não estou muito equipado com relação à produção de vídeos audiovisuais. Na verdade, o visual até que tá bonitinho, né? Mas o áudio não sei como vai estar. Questão 1, letra A. Ele pede então para a gente calcular o limite de x tendendo a zero de seno de 3x, vou colocar entre parênteses para ficar mais bonitinho esteticamente, dividido por x. Beleza, temos esse queridinho. Vamos começar com a parte primordial, que é a gente calcular esse limite, certo? Vou só diminuir um pouco a espessura aqui. Vamos lá. Temos um teorema. Deixe-me só abrir aqui o livro do James Stewart, só para eu dizer a vocês onde está a página. Um momento, por favor. Ó, estou aqui na página 89 do James Stewart, se eu não me engano, não lembro a edição. Deixa eu ver aqui. Sexta edição, tudo bem, página 89. Tem uma parte que diz propriedades dos limites. Ele afirma que seja C uma constante e suponha que existam os limites, limite de x tendendo a de f de x e limite de x tendendo a de g de x, vamos lá para a parte 4, que diz assim, que o limite de x tendendo a de uma função f de x multiplicado por uma função g de x é igual ao limite de x tendendo a de f de x multiplicado pelo limite de g de x tendendo a. Eu vou escrever aqui para ficar mais bonitinho, né? Para vocês. Ele diz assim, que limite de x tendendo a... Perdoem-me se minha voz estiver um pouco cansada, é que a faculdade deixa a gente meio cansado. F de x que multiplica com g de x vai ser igual a limite de x tendendo a de f de x que vai multiplicar com o limite de x tendendo a de g de x. Percebam como é bonitinho. Só que ele afirma que a função precisa ter um limite existente. E o limite só existe se ele existir como um número. Ah, mas dá mais infinito ou menos infinito. Não importa. Ele pode divergir. Podemos usar um termo mais bonitinho que é a divergência. Mas o limite não existe como um número, tudo bem? Então, para isso aqui dar certo, o limite precisa existir como um número. Um número. Ah, mas como que eu vou saber isso? Eu, Gabriel, sempre apliquei os testes vendo se dava para infinito. Por exemplo, se eu tenho um limite aqui de n tendendo ao infinito, de n ao quadrado, que multiplica cosseno de 2x menos 1, eu sei que isso daqui vai dar infinito. Então, logo, o limite não existe como um número, tudo bem? Então, eu não posso pegar isso daqui e aplicar esta propriedade, ok? A não ser que o limite exista como um número. Aqui é impossível isso ir para o infinito, tudo bem? Então, nós podemos fazer essa separação.
vai ficar da seguinte forma. Limite de x tendendo a zero de seno de 3x que multiplica 1 dividido por x. Já vamos aplicar a propriedade. Um momento. Eu olho para isso daqui, na verdade, eu vou deixar junto, tá? Vou deixar junto que eu consegui explicar para vocês. Já já a gente aplica a propriedade. Hold your pants. Eu olho para isso daqui e aí eu lembro lá das minhas aulas de matemática básica, das minhas tutorias, das noites choradas no quarto, porque eu não estava conseguindo entender matemática, e eu lembro de uma regra. Ela diz que se eu tenho uma fração com o número A dividido por um número B, isso é a mesma coisa de eu ter essa fração A dividido por um número B multiplicado por um número X dividido por X. Porque é como se isso daqui fosse 1, como se eu estivesse multiplicando por 1. Então, é por isso que isso daqui fica igual a isso. Beleza? Porque um número x dividido por ele mesmo x é 1. Então, isso é aceitável. Eu vendo isso aqui, eu não consigo simplesmente pegar o x e já substituir. Porque vai dar seno de 3 vezes 0 dividido por 0. E 0 no denominador não pode acontecer, pois é uma indeterminação. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu sabendo desta propriedade aqui, eu vou pensar com os meus pensamentos o seguinte, que limite de x tendendo a zero de seno de 3x que multiplica x é a mesma coisa se eu multiplicar isso aqui por 3 e dividir por 3. Tudo bem? E agora, o que vai acontecer? Deixa eu só achar aqui novamente onde que vai estar o nosso querido teorema. Eu vou pausar aqui. Bom, eu não achei aqui a definição. Não sei se eu procurei errado, ou se não tem, ou se estou muito cansado para encontrar. Mas, se vocês verem o que provavelmente vocês fizeram, qualquer videoaula sobre limites, vocês vão encontrar uma coisa chamada Teorema Fundamental do Cálculo, que inclusive eu vou até... Não é o Teorema Fundamental do Cálculo, é o Limite Fundamental. Fundamental. Seno de x dividido por x. Vamos aqui. Aqui, ó. O limite da função seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Esse limite é chamado de limite trigonométrico fundamental e é muito útil para calcular outros importantes limites envolvendo funções trigonométricas. Tudo bem? Então, se eu tenho um limite de x tendendo a zero de seno de x, que é o ângulo, dividido por este ângulo, isso daqui vale 1. Tudo bem? Isso daqui é conhecido como o limite trigonométrico fundamental, beleza? Sabendo disso, você viu aqui um seno de 3x dividido por um x, você vai e usa essa propriedade aqui. Porque daí o que vai acontecer? Você vai ter um 3x no denominador. Então, isso aqui vai virar limite de x tendendo a zero de seno de 3x que multiplica 3 dividido por 3x. Agora, o que eu posso fazer? Eu sei que nenhuma desses limites aqui vai dar infinito. Então, eu posso pegar e dividir e aplicar esse teorema daqui, ó. Essa definição aqui, que o limite dos produtos é o produto dos limites. Então, limite de x tendendo a zero de seno de 3x dividido por 3x multiplica por limite de x tendendo a zero de 3. Tudo bem? Uma coisa que eu esqueci de notação, tudo bem? Não se esqueçam do sinal de igualdade, beleza? Não falhem com isso. Eu falei aqui, mas já estou corrigindo. Estou falando para vocês não esquecerem do sinal de igualdade. Tudo bem. Agora,
eu tenho um ângulo que é 3x e o meu seno deste ângulo está sendo dividido por esse mesmo ângulo. Isso aqui vai dar 1. O limite de uma constante é uma constante, então é 1 que multiplica 3, que é igual a 3. E aí tem uma perguntinha que ele faz aqui, né? Deixa eu só achar a prova aqui no computador de novo. Ele fala, quanto deve ser o valor de f de zero para que a função f de x tananã tenha a extensão contínua quando x é igual a zero? Extensão contínua é que a função ela é contínua, que a função ela não se quebra em nenhum momento, tudo bem? Ela permanece contínua sem pulos. E aqui, calculando o limite disso, você já achou a resposta, beleza? Que para que a função seja contínua, quando x vale zero, o valor da função precisa ser 3, beleza? Agora, vamos para o exercício letra B. Ele pede para a gente calcular o limite de x tendendo a zero de seno de x menos 1 dividido por x ao quadrado mais x menos 2. E pergunta quando deve ser o valor de f de zero para que a função f de x, seno de x menos 1 dividido por x ao quadrado mais x menos 2, tenha a extensão contínua quando x for igual a 1. Então, vamos colocar isso aqui bonitinho já, para vocês conseguirem visualizar. Vou colocar limite de x tendendo a zero de seno de x menos 1 dividido por x ao quadrado mais x menos 2. Bom, creio eu aqui que haja um erro na formulação desta prova, porque ele fala para que o limite de x tenda a zero, e depois ele pergunta qual deve ser o valor da função para que ela tenha uma extensão contínua quando x é igual a 1. Seguindo os padrões da questão A, eu assumo que haja um erro e que, na verdade, aqui é x tendendo a 1 e não x tendendo a 0, tudo bem? Então, façam essa correção aí para vocês, por favor. Perfeito, time. Agora, para a gente resolver esse limite, a gente vai precisar ter um conhecimento sobre produtos notáveis, tudo bem? Se eu vier aqui e substituir por 1, aqui no denominador vai ficar 1 mais 1 menos 2, que é igual a 0, o que é uma indeterminação, como nós sabemos, tudo bem? Para este exercício, que conhecimentos nós vamos precisar ter? Nós vamos precisar saber produtos notáveis. E, para uma expressão do segundo grau, existe uma forma bem da hora de representar ela como um produto, tudo bem? Que é bem simples, bem de boa. Não sei se é esta a forma que o professor segue, mas essa é a forma que eu achei bem de boa para mim, para eu entender e que eu consegui aplicar durante todos esses tempos fazendo o cálculo, que é o seguinte. Este número 1 que está aqui com x, ele vai ser formado por um número a e por um número b multiplicando. E esse número menos 2 aqui, ele vai ser somado por um número c e por um número d multiplicando. Existe uma demonstração matemática, só que eu não vou entrar a fundo em relação a isso, tudo bem? Então, esse c e d multiplicando dá menos 2. E aí, eu sei que a que multiplica d mais c que multiplica b é igual ao número que está no meio, que está com a incógnita com expoente 1. Isso tem que ser 1, beleza? Vou só substituir aqui uma coisinha, não muda nada, mas para mim eu acho importante fazer nessa ordem aqui, b vezes c, por causa da memória visual fotográfica, tudo bem? Então, nós temos aqui dois números. Aqui eu quero descobrir quais números são esses a e b, que multiplicados dão 1. É simples. 1 e 1, certo? Então, o meu a e o meu b valem 1. Agora, eu quero saber dois números que multiplicados dão 1. Eu vou pegar primeiro o menos 2 e depois o 1, e depois o 2 e o menos 1.
Por que que a gente pega esses dois conjuntos? Porque, às vezes, quando a gente vai efetuar o produto da onde a gente chegou, a gente não chega na, na expressão original. E aí, às vezes, é por causa desse sinal, entende? Nós vamos ver isso agora. Isso daqui dá -2, isso aqui dá -2 também, não muda nada. Mas eu vou começar pegando esse aqui para ver se dá certo. Vou chamar o D de -2, certo? E vou chamar o C de 1. Multiplicando isso daqui, vai dar 1. Epa, que isso daqui dá -1. Tudo bem? Então, já não pode mais ser desta forma. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso dizer que 1 que multiplica 2 mais 1 vezes -1 é igual a 1. Isso dá 1. Vocês concordam? Beleza. E agora, o que que eu faço? Eu vou pegar e vou fazer assim. Isso daqui é uma fórmula, beleza? É um número A, x, menos o número C, que vai multiplicar com o número B, x, menos o número D. Tudo bem? O meu número A é qual? 1. Então, é 1 vezes x que fica x. Menos o meu número C, que é 2. Então, isso daqui vai ficar mais 2, tudo bem? Que vai multiplicar com o meu número B, que é 1. 1 vezes x é x, menos o meu número D. Quanto vale o meu número D? Meu número D vale 1. Eita, que eu confundi algumas coisas. O meu certo, que é esse daqui, o meu D vale 2, positivo. Então, aqui é -2. E o meu B e o meu C, correto, vale -1. Peraí. AX menos C, BX menos D. Ah, tá. Acabei invertendo aqui, pessoal. O meu C, no caso, vale -1. Então, você aqui vai ficar valendo mais 1, porque faz o jogo de sinal. E o meu D aqui fica -2. Tudo bem? E aí, agora a gente vai efetuar o nosso produto. Calma aí, que tem outro erro aqui na nossa querida fórmula, beleza? Peço perdão pelo erro, mas estou corrigindo aqui com vocês. Isso daqui, na verdade, é positivo, tudo bem? E agora vamos fazer de novo. AX, quanto vale meu A? 1, então fica X. Mais C, quanto que vale meu C? -1. Faz jogo de sinal mais e menos, fica -1, tudo bem? BX, quanto vale o meu X? Quanto vale o meu B? 1. Então, aqui fica 1 vezes x, que é x. Mais o meu valor de D. Quanto vale meu D? 2. Perfeito. Vamos ver se deu certo. Multiplica x ao quadrado. Faz o produto aqui para ver se dá certo. Mais 2x. Agora, menos x menos 2. 2x menos x é x ao quadrado mais x menos 2. Tudo bem? Então, isso daqui era a nossa expressão original, vocês concordam? Ó, não é isso aqui que eu tenho aqui? Perfeito, certo? Então, agora, a gente só continua isso, tá bom? Sabendo disso, vamos usar novamente aquela mesma parada de dizer que o seno de um ângulo, quando o x tende a zero, dividido pelo ângulo, vai ser 1, beleza? Só que aqui nós temos um grande problema, que o x não está tendendo a 1. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Limite de x tendendo a 1 vai ser seno de x menos 1 dividido por x menos 1, que multiplica, que vai multiplicar aqui, cadê? Cadê o outro querido? Ah, tá aqui. X mais 2. Perfeito. Certo. Aí aqui agora, vocês podem olhar esse seno de x aqui sendo dividido por x menos 1 e já
monitorar eles como 1, né? Só que vocês vão estar errando bastante. Por quê? Porque só é válido quando o x tende a 0, não quando o x tende a 1. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai fazer uma mudança de variável. Ah, mas é permitido isso? Sim, porque acaba que não afeta muita coisa se a gente fazer a mudança direitinho, bonitinho. Como que tá dando problema é esse cara aqui, porque se eu pego 1 menos 1 dá 0, e aqui se eu pego seno de 1 menos 1 dá 0, fica 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar x menos 1 de... Do que eu chamo isso? Vamos chamar de y, certo? E aí, eu consigo substituir aqui e aqui por y. Ó, vocês estão vendo a bolinha? Substituo aqui e aqui por y. Mas e aqui? O que fica esse x aqui? Porque eu tenho que trocar todas as variáveis. Aqui, a gente faz uma álgebra de boa, né? Fica x menos 1 igual a y. Eu preciso saber quanto que vale x. Então, eu só isolo x. Isso daqui vai ficar x igual a y mais 1. Beleza? Então, nós temos o limite de x tendendo a 1, que vai multiplicar seno de y dividido por y de x mais 2, que no caso é y mais 1 mais 2, beleza? E agora nós temos que fazer um outro jogo de cintura. O limite aqui, ó, ele não pode continuar com x tendendo a 0, porque nós mudamos uma variável. Então, aqui, quando a gente pega essa expressão aqui, quando x tende a 0... quando x tende a 1, o meu y, ele vai tender a quantos? Nossa, me desculpem, pessoal. Acabei confundindo ali, mas já corrigindo aqui para vocês. Aqui seria x tendendo a 1, tudo bem? Mas ele não pode, porque eu tenho esse x aqui. Então, o que vai acontecer? Eu não disse que o meu x, ele é igual a... Quanto que é o meu x mesmo? Eu não disse que o meu x é igual a y mais 1? Disse, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu substituir x por 1 aqui, eu vou ter y mais 1, e eu vou ter que y vai valer 0. Concordam comigo? Porque 1 menos 1 é 0. Então, a minha nova variável y aqui vai ser y tendendo a 0, beleza? Espero que fique claro isso para vocês. Agora, ficou muito simples, porque eu posso agora usar aquele teorema que eu passei para vocês sobre o limite fundamental. Vamos dividir essas coisas, o limite dos produtos é o produto dos limites, y tendendo a 0 de seno de y dividido por y, que multiplica com o limite de y tendendo a 0 de 1 dividido por y mais 1 mais 2. Isso daqui, eu já ouvi você gritando aí da sua casa que é 1. Não esqueçam o sinal de igualdade, pelo amor de Deus. Eu estou esquecendo aqui, mas é que o meu esquecimento está justificado. Tá na hora da prova, vocês não façam a burrada de esquecer esse sinal de igual, porque tem professor que desconta ponto. Tudo bem? Então, não vamos perder ponto por besteira. 1 que vai multiplicar. Agora aqui, eu posso simplesmente substituir y por 0. Vai ficar 1 dividido por 3, vocês concordam? E aí, 1 que multiplica 1 dividido por 3, que é igual a 1 dividido por 3. Esse é o nosso limite. Voltando aqui àquela perguntinha que ele faz, quanto deve ser o valor de f de 0 para que a função f de x, seno de x menos 1, dividido por x ao quadrado mais x menos 2, tenha extensão contínua quando x é igual a 1? Matamos aqui o resultado, tudo bem? Porque quando quando a função assume um valor de 1, o nosso valor da função é 1/3, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido.
Espero que não tenham ficado com nenhuma dúvida, tudo bem? E caso tenham alguma dúvida, é só me perguntarem. Peço perdão por alguns erros cometidos na solução do exercício, mas já expliquei, eu tô meio cansado da faculdade. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só falarem, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Boa noite.